Continuando. Então, o último título que eu vou trazer para vocês é sobre a base de cálculo das taxas, tá? A base de cálculo dessas taxas, elas não podem ter base de cálculo idêntica à dos impostos. Isso está baseado no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, bem como também no artigo 77 do CTN. Depois dê uma olhada. Eu não posso ter base de cálculo das taxas baseado de forma idêntica ali aos impostos mencionados. Caso venha a ser perguntado, é inconstitucional, eu não posso taxar as minhas taxas baseados no cálculo idêntico aos impostos. E se caso tenha algo semelhante, ou um ou duas alíquotas, pela súmula vinculante do STF, ele fala que pode sim ter, mas se for de forma idêntica, toda a taxação é semelhante aos impostos, não pode acontecer, tá ok? E com isso aí eu encerro essa pequena contribuição, onde tentei trazer aí esses tópicos sobre o conceito de competência tributária, que está ligada somente aos entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Somente eles podem exercer o poder de competência tributária. Falei sobre a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária. A competência tributária é a capacidade dos entes federativos de instituir impostos. Já a capacidade tributária ativa é a aptidão de figurar no polo ativo, é a capacidade de administrar, de fiscalizar, de arrecadar impostos, tá? A competência tributária, ela é indelegável. Já a competência tributária, ela pode ser delegável. Falei também sobre as situações aqui onde eu tenho uma competência de um imposto de competência da União Federal, um exemplo aqui, o imposto territorial rural de competência da União, mas que a União delega aos municípios o poder de fiscalizar e arrecadar essa tributação. Falei sobre a pentapartite e a quinária, que são as 5 espécies dos tributos. Tributo é gênero, está baseado no artigo 3º do CTN, onde ele me explicita ali 5 espécies: imposto, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Falei sobre os tributos elencados a cada ente federativo. Pelo artigo 153, compete somente tais impostos à União Federal. Pelo artigo 155, compete tais impostos aos estados. E pelo artigo 156, ambos, da Constituição Federal, compete somente tais impostos aos municípios. Falei sobre os territórios federais, que não será solicitado, acredito que na nossa prova, creio que não. E essas diferenças entre tais contribuições de melhorias, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, e falei sobre essa diferença entre taxa. Para se ter taxa, eu tenho que ter 2 características, de forma específica e de forma divisível. Falei sobre o lixo, a taxa de remoção de lixo, de forma específica. Você está vendo ali, é visível, a prefeitura removendo o seu lixo. Ela é divisível, porque João, Maria e Marcos pagam tributos, que ali de forma individualizada, os lixos das residências de João, Maria e Marcos são recolhidos. Falei sobre também ali a situação da súmula vinculante número 41 do STF, em não mais reconhecer a taxa de iluminação pública, como era falado, anteriormente, taxa de iluminação pública, você abria a conta da Light e estava lá. Hoje não mais, porque pela súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para se ter taxa, tem que se ter características de especificidade e de divisibilidade. E eu não posso especificar sim a iluminação pública, mas eu não posso dividir o lumen ali, quantos graus aquela luminosidade vai me atingir. Então,
pela súmula vinculante número 41 do STF, foi decidido que não mais taxa, e sim contribuição sobre iluminação pública, onde aí os municípios e os estados, o Federal podem, no caso, instituí-los. No mais, queridos, eu acredito que estas pequenos pontos aí mencionados, dá para dar aí uma linha aí de base, uma